Certos hábitos, valores, crenças e normas tornam o ambiente de trabalho mais focado e produtivo. Quando os funcionários de uma empresa estão motivados, o desempenho melhora, os clientes ficam satisfeitos e o negócio traz um lucro ainda maior. Cultura organizacional é o tema de hoje. Fique agora com mais uma edição da série Jovens Empreendedores. A convidada de hoje é Marilúcia Ramiro, jornalista e especialista em comunicação empresarial. Marilúcia, posso te chamar de Milu? Pode ficar à Legal, vontade. porque geralmente Marilúcia acaba virando Milu, né? É o meu apelido mesmo, mas todo mundo me conhece como Milu, pode me chamar. Legal. Milu, para muita gente pode parecer óbvio, mas eu acho que as pessoas até já ouviram falar em cultura organizacional, mas elas devem ter um pouco de dificuldade em definir, né? Como é que você, que é especialista na área, pode dizer para a gente o que é cultura organizacional? Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque tem até vários estudos, tem várias correntes que definem formas um pouquinho diferentes. Eu gosto de explicar, para mim, é como se fosse um DNA. A gente tem um DNA próprio, né? As pessoas físicas têm os próprios DNAs, que vêm vem com a gente, e a empresa também. Então, tem o DNA do seu criador, de quem abriu aquela empresa. Então, é o DNA próprio dela. Então, empresas do mesmo ramo têm características diferentes. O que é esse DNA? É a crença dela, é o que ela tem como valores, são os valores, são todas as características inerentes daquela empresa que vem com o seu fundador, com a sua criação. Então, é o Isso DNA independe dela. do negócio, da área onde ela atua, você acha? Ou carrega alguma coisa da área? Carrega, porque aí você, né, se é uma empresa ligada sei lá, ao mercado financeiro, ela vai ser uma empresa que vai visar claro. mais o lucro, o dinheiro. Ela E tem um modus operandi, né? Um jeito de ser, né? Exatamente, cada uma tem a sua, mas assim, a essência dela é própria. Então, a forma de trabalhar. Empresas, bancos, né, vamos dar um exemplo de bancos, tem a mesma corrente, a mesma área de atuação. Os bancos têm cada uma forma de trabalhar diferente. Internamente é diferente, né? Quer dizer que uma pessoa, um jovem que se prepara para trabalhar, entrar num banco, ele tem que, não é no geral, ele não pode se preparar para o setor Ele financeiro. tem um geral, tem aquela parte clássica, né? Assim, que todas as empresas pedem, que é uma coisa mais geral, mas ele tem que conhecer um pouco mais a essência daquela empresa, a forma de trabalhar daquela empresa. É o ideal que ele consiga, que a gente chama até do iceberg, né? Tem a parte que você vê, aquela parte externa, e tem a parte interna, que fica lá embaixo, que ninguém vê. Isso a gente vai conhecendo um pouco melhor. Você tem que conhecer um pouco melhor essa empresa, né? E ir atrás de como é essa empresa, qual é realmente a formação dela, né? O DNA dela. Tá. E por que esse DNA, essa cultura organizacional, é tão importante numa empresa? Porque se você não tem os seus valores são muito importantes para você. Você acredita que aquilo é importante para você, mesmo que outras pessoas não achem. Aquele valor é importante para você. Se você vai trabalhar numa empresa que o valor é muito diferente do seu, ela tem crenças e valores muito diferentes. Legal. Não vai casar, chega uma hora que não vai dar certo. Então, você precisa conhecer um pouco desses valores e comungar também daquilo, um pouco mais próximo. Senão, você não tem como você trabalhar por muito tempo naquela empresa. Chega uma hora que não consegue, né? E dá para conseguir isso antes? Dá para saber antes como é que é essa empresa, como é que é essa Dá cultura? para saber antes, você não vai saber profundamente, que eu falei aquela parte do iceberg que você vai conhecer lá dentro, mas você vai ter uma noção, você vai saber mais ou menos, mais ou menos não, você vai ter essa noção conhecendo um pouco da empresa, lendo a respeito, conversando com pessoas que trabalham lá, isso, antes de entrar numa empresa, né? Então, você vai ter noção do que é essa empresa pelos conhecimentos que você vai adquirir antes dela, né? Saber como ela é, para você ver se realmente tem os mesmos, né, se casam com você os valores dela. Pô, pegando no site não ajuda também, não? Pegando lá O a site missão, ajuda, visão. você trabalha por isso, mas não é só isso que compõe a cultura de uma empresa, né? A missão, os valores, ok, mas você também tem que ver como é que essa empresa pratica essa missão, esse valor internamente, com o teu público interno, se você quer trabalhar naquela empresa.
Então, você tem que saber como é que ela faz isso, como é que ela recompensa seus funcionários, aqueles que comungam das mesmas, que trabalham naquela instituição e têm esses mesmos valores, como é que eles são recompensados por trabalhar, por agir daquela forma. Existem as regras, né? Dentro dessa cultura existem regras da empresa. Então, como é que são essas regras? Eu vou conseguir trabalhar com aquelas regras? Então, conhecer um pouquinho disso é muito importante para você se sentir bem no lugar que você vai trabalhar, né? E conseguir sucesso naquela empresa. Tá. E essa identidade que é a organização cultural, que é o jeito de ser da empresa, né? Isso acaba definindo se a empresa vai se dar melhor ou pior no mercado? Tem algum indicativo disso? Não, o que vai definir se a empresa vai dar bem, tem várias alternância no caminho dessa empresa, né? Tem vários motivos que vão levar ela a ter sucesso ou não. Basicamente, ela tem que ter uma equipe bem entrosada. Então, todas as pessoas que estão nessa equipe, que estão nessa empresa, elas entendem esses valores, entendem as regras, entendem a missão dessa empresa, isso tudo é passado de uma forma clara, uma forma transparente, né? A transparência é muito importante. Essa equipe vai estar em sintonia com essa empresa e aí o sucesso é possível. Tem os fatores externos que vão também permear isso, mas só o tempo vai dizer se ela vai ter. Não quer dizer que ela tendo essa missão... Que ela vai se dar bem ou não. Tem vários fatores aí que incluem isso. Tá. Né? O fato de hoje a gente ter tantas mídias sociais, tal, uma coisa tão acessível, entrar numa empresa média, para cima, deve ter grupos de funcionários dessa empresa que estão no Facebook, né? Sim, sim. Isso deve ser uma maneira, não sei, estou pensando nisso aqui agora, né? Não, são Se não várias, seria uma maneira boa de entender com certeza. um pouquinho Para você conhecer a empresa, o portal da empresa, né, o site da empresa, mas você vai aí é a visão da empresa o que ela vai estar te mostrando, mas você pode procurar pessoas que trabalharam lá, Instagram, Facebook, tem várias redes sociais, né? Você vai conhecendo essas pessoas, vai vendo o que elas falam da empresa, pessoas que estão satisfeitas ou não, elas vão colocando ali. Você pode procurar também aqueles sites que falam reclamação de cliente, também é muito importante, porque você conhece a empresa também, como ela trata o seu público externo também. O retorno que ela dá, né? Exatamente. Então, uma empresa que tem muita reclamação, tem muita gente falando mal, senão ela não está preparando bem os funcionários para atender esse cliente. Então, é uma empresa que tem algum problema. Então, você vai avaliando, são várias maneiras que você pode avaliar essa empresa, né? Conhecendo pessoas, conversando com pessoas. Isso também acho que ajuda um pouco a quebrar aquele mito que, assim, os jovens, eu dou aula para o pessoal de primeiro ano, quarto ano, e os de primeiro ano tem, assim, muito essa coisa da mídia, né? Então, assim, a empresa é famosa, surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista lá, eu vou nessa empresa. Mas o fato de uma empresa ser famosa não quer dizer que a pessoa vai se dar bem lá, né? Não necessariamente, né? Não, mas tem um poder de atração que acaba meio que cegando, né, o candidato. Tem né? mesmo. Ele quer, porque, nossa, falar que trabalha na empresa X, nossa, que legal. Exato. Mas nem sempre aquela empresa X, que é famosa, ou que todo mundo, ela vai estar... Aí as minhas crenças, os meus valores, às vezes, não combinam com aquela empresa. Então, você não é porque ela tem um nome no mercado que ela vai ser uma empresa legal para trabalhar, entendeu? Então, você tem que ter... os seus valores têm que combinar com ela, então não adianta. Você pode até, às vezes, estar numa empresa menor, que não é tão famosa, mas você está super bem. É uma empresa que trabalha com seus valores, que tem transparência, que você se sente bem, você vai ter sucesso, com certeza. Uma empresa moderna seria uma empresa que busca a questão da sustentabilidade, por exemplo? Também. O que mudou muito no tempo que... o tempo que eu comecei a trabalhar final dos anos 80, para hoje, você vê uma mudança muito grande, né, nas relações do trabalho, nas relações entre as pessoas, a política de portas abertas, que antigamente não existia, as empresas eram divididas por salas, cada um tinha sua sala, então as pessoas não tinham essa interação. Isso já mudou bastante. Mudou muito, as chefias eram hierarquia e não tinha... O chefe era o chefe, não tinha... Hoje não, hoje existe o diálogo, né? Você pode chegar com um projeto novo, você não precisa esperar que alguém... Você pode apresentar o seu projeto mesmo não sendo o chefe da equipe, o líder. Então, as coisas mudaram muito, né? Essa política de transparência, a empresa contar exatamente o que está acontecendo, como é que ela vai trabalhar, onde ela quer chegar, como ela vai fazer para chegar. Esse tipo de transparência é muito importante nas relações hoje. Então, mudou muita coisa, né? Uma empresa tem que ter visão, missão e tem que ter valores. Como é que você identifica essa questão hoje para uma empresa? Ela ainda é importante, é vital? É vital, é importante. O que eu acho que também mudou muito, que está sendo muito mais interessante, que isso
nasce o DNA, a cultura dessa empresa, mas não necessariamente precisa sair dali já a sua missão, os seus valores. Eles vão construindo isso com o passar do tempo um pouco. E o que mudou hoje, que eu vejo hoje nas empresas, que essa missão, nas empresas que trabalham bem esse lado, elas passam isso para o colaborador, essa missão, os valores dela, é passado constantemente, de várias maneiras diferentes, para o colaborador também incutir aquilo e viver aquilo. Porque não adianta você ter uma missão, um valor e não vivenciar isso no dia a dia, né? Então, é importante que isso seja passado para o funcionário e que ele vivencie isso. E, normalmente, as empresas hoje estão fazendo isso. Então, é uma coisa importante e que está sendo transmitida. Você tem algum exemplo de uma vivência que um colaborador possa ter numa empresa para poder pegar mais fácil essa questão da como visão, isso é missão e passado, você valores? está perguntando? Sim, hoje tem várias formas de você incutir isso e passar isso, né, quase que diariamente. A tecnologia ajudou muito, né? A tecnologia ajudou muito claro. nesse aspecto. Então, você pode... tem vários meios de você mostrar isso para o seu funcionário no dia a dia. Então, você tem a sua missão da empresa, você vai passando nos programas nos portais da empresa, você vai mostrando ações que aconteceram, nós estamos fazendo isso, você não quer participar. Então, os funcionários vão e vira uma coisa natural para eles, entendeu? Porque todo dia tem alguma ação que vai sendo mostrada por diversos veículos que hoje a empresa conta, né? Com muita forma de comunicação. Legal. Tá joia, Milu. No próximo bloco, eu tenho uma matéria com uma especialista em treinamento, recrutamento e seleção de pessoas. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e o tema de hoje é Cultura Organizacional com Marilúcia Ramiro, jornalista e especialista em comunicação empresarial. Milu, então voltando para nossas questões aqui sobre ambiente de trabalho para os nossos próximos colaboradores, que podem ser jovens ou não, inclusive, né? Podem ser jovens ou não. Eu estava pensando que se você for agora colocar uma pessoa que tenha, sei lá, próximo de 50 anos, é possível recomeçar, né? Claro, sempre. A gente tá, enquanto a vida há recomeços, né? Bonito, Sempre, claro. Legal. E nas possibilidades de negócio, você acha que tem algum padrão que as empresas usam hoje para a conduta para a formação dessa cultura organizacional? Assim, tem algumas coisas que você fala assim, olha, isso é padrão, todas elas têm isso. Porque os nossos telespectadores podem querer trabalhar em várias áreas, né? Sim, a gente está falando, por exemplo, de uma empresa de comunicação. Né? Você diz a conduta nessa empresa. Você tem que cuidar da sua ética. Você não pode... Tem empresas de comunicação, por exemplo, que já está no manual dela não receber presentes, né? É uma coisa que você deveria ter isso já. É boa, hein? Boa. Você... Ainda mais na época de operações da Polícia Porque Federal, o jornalista, a base dele é não se envolver. É verdade, boa para não ser o vendido, digamos assim. Mas aí, se você recebe um presente de qualquer patrocinador ou alguém, você está se comprometendo com ele. Por mais que você não queira, acaba existindo a possibilidade de. Então, existe um manual daquela empresa e nesse manual já está escrito, não aceite presentes. Quer dizer, é uma coisa que, teoricamente, as pessoas já deveriam saber, mas está lá. Vamos combinar que isso daí pode ser para qualquer área, né? Sim, mas eu digo eu já trabalhei em empresas de... editora de revista que tinha isso no manual, era uma coisa básica, mas estava lá no manual, não aceite presentes, porque você está se comprometendo com essa pessoa. Às vezes não vai te cobrar diretamente, mas existe sempre aquela coisinha, né? Uma empresa financeira, então existem regras dependendo da área, né? Então, uma empresa financeira tem as características dela, tem características da área, né? São gerais, mas são características de área. Eu fico pensando que isso é uma questão bastante delicada, né? Tênue, né? O que pode, o que não pode, vai muito do bom senso, né? Vai do bom senso e vai muito também
de sua você mesmo, da formação, sua né? formação. Então, por exemplo, um jovem que está entrando na empresa, é importante ele saber que o e-mail que ele tem é um e-mail corporativo. Nossa Não Senhora. é? Então, ele não pode ficar trocando uma piadinha com um amigo, uma historinha naquele e-mail, porque aquele é um e-mail corporativo. Ele não pode usar o Parece óbvio, né? Mas você telefone. vê que não é tanto, né? Que nos Não, Estados Unidos agora, né? exatamente. Com a Hillary Clinton, né? Exatamente. Se tem alguma coisa que está pegando na campanha É o dela, é o e-mail. fato do e-mail, dela ter usado o Exatamente. e-mail Então, assim, pessoal são coisas para pequenas, que questões. parece óbvio, mas Mas não. acontece. Então, são coisas que você tem Você que não encara isso mais orientar. ou menos como algumas armadilhas no caminho, assim, fala assim, qual é o problema? Não tem problema nenhum, vou usar o Sim, e-mail. sim. Pronto, acabou, né? É. Quer dizer, uma coisa que Então, parecia assim, tão e-mail particular simples. é e-mail particular, o telefone, sabe? Evitar algumas coisas no telefone que você... contatos pessoais. Então, você tem que procurar esse tipo de coisa. Que coisas que você faria, né? Aceitar os presentes, Claro. né? Isso aqui faturou um pouquinho mais. Aquela história clássica, né? Vou pegar um táxi e vou aumentar um pouquinho a notinha. Nossa. Isso é ético. Então, assim, é uma coisa que você não deveria precisar colocar no manual, mas é ética, né? Então, parece que é um mundo à parte nessa questão de código de conduta, né? De cultura organizacional, Tem né? muita coisa que pode ser mexida, que pode ser olhada com cuidado. E o mercado até já montou empresas, né? Que trabalham isso, que Sim, preparam, né? existem muitas Empresas que empresas contratam outras empresas para montar. terceirizam esse trabalho e é um trabalho muito minucioso É, bem com os minucioso. jovens, Legal. bem Nossa detalhado. produção, inclusive, foi conversar com a Celina Gazzetti. Ela é sócia-diretora da Vox Consulting, que conta como um candidato pode entender a cultura organizacional de uma empresa na qual ele pretende trabalhar e o passo a passo que ele pode seguir para levar a sua contratação. Vamos lá. Para a maioria dos jovens, a busca do primeiro emprego é um processo trabalhoso. Como se preparar e a escolha da empresa ideal são barreiras a se ultrapassar na hora da entrevista. É muito importante os candidatos, mesmo os candidatos jovens de primeiro emprego, terem consciência de que um processo seletivo é uma escolha de mão dupla. A empresa o está selecionando, mas ele também está selecionando a empresa para onde ele vai começar a sua carreira. Por exemplo, ele tem que consultar o site da empresa, ele tem que ir nas redes sociais, no Facebook, se possível até no LinkedIn. Olhar, por exemplo, no Reclame Aqui, o que as organizações e os clientes estão falando dessa empresa nas redes sociais. A que ela se presta? O que ela divulga como valores? Em 2014, o IBGE constatou que quase a metade dos jovens está desempregada. Alguns motivos são os aspectos comportamentais, como liderança e trabalho em equipe. A falta desses leva o candidato a buscar empresas especializadas em recrutamento. Coisas assim que parecem ser óbvias para um jovem ou para qualquer pessoa, como se portar com as pessoas, como se vestir, regras de conduta, nomenclaturas básicas de um escritório. As pessoas, os chefes, os clientes, os gestores compreendem limitações. Se este jovem for honesto ao dizê-las e pedir ajuda genuinamente, faz toda a diferença. Pedir ajuda, está disposto a aprender, está disposto a assimilar novos conhecimentos e habilidades e desenvolver novas habilidades é muito importante para quem está começando a carreira. Então, o treinamento, além de dar técnicas de escritório, técnicas de atendimento, nos permite refletir com eles o que pode ser, como ele pode se expressar e pedir ajuda. Então, nessa matéria deu para a gente ter uma ideia boa de que... Você viu quanta coisa pode ser... Não, e o grau de cuidada, detalhamento, né? Assim, Muita coisas que a gente não coisa. pensa, né? E é bom tomar cuidado na hora que você vai atrás de algum trabalho novo, mudar o trabalho, ou começar um trabalho, né, começar a vida profissional, tomar alguns certos cuidados, né? Bem, essa questão, por exemplo, do telefone, né? Porque a empresa pode ser gigante, mas quem está por trás daquele telefone, passando aquela informação, vai ser a cara da empresa. Sim, sim. Né? E se isso não tiver um treinamento, porque você comentou, né, que a Celina, ela trabalha com isso também, né? Essa questão de treinamento para atendimento de telefone, telemarketing Não, e tal, o telefone, o
telemarketing é uma área bem complicada mesmo, né? Porque o atendimento, o treinamento, é uma área que precisa de muito treinamento. Mas o telefone, mesmo numa empresa que não trabalha com telemarketing, você não tem a função do telemarketing, você atender o telefone sorrindo, você passa esse sorriso. Apesar da pessoa não estar te vendo, ela está entendendo o seu sorriso. Então, é bem importante você ter atender o telefone comendo, sabe? São certas situações, parecem básicas, mas você não pode atender, trabalhar numa empresa e fazer isso. Então, a forma de você atender, se atende mal-humorado, com certeza o teu interlocutor vai ouvir isso, vai perceber. Olha, eu vou te dar um exemplo hoje. Eu estava falando com o banco hoje, eu liguei para pegar uma informação corriqueira. Falei assim, deixa eu tentar via sistema eletrônico, né? E aí fui tão bem atendido que eu ia resolver uma questão, resolvi uma série de outras. É o trabalho Porque de do outro lado eu vi uma excelência que a pessoa, gente fala, né? eu vi uma pessoa tão predisposta a me ajudar, sabe? Mas é só isso que o senhor precisa, mais alguma coisa, tal. O senhor já viu não sei o quê? Eu falei, nossa, é o que a gente chama de trabalho de excelência, porque ela poderia responder a sua pergunta e cumprir acabou, 100%, ela estaria cumprindo o trabalho dela. Se ela tivesse começado errado, de uma maneira mais dura, ou sem a vontade de trabalhar, sem esse sorriso, como você falou, então eu ia perguntar aquilo que eu queria e acabou. Né? Ela ia responder também, ela estava cumprindo o papel dela. Ela respondeu o que você perguntou, acabou. No caso, ela foi além, ela ofereceu outras coisas que você não pediu. Foi muito legal. Chegar numa empresa e encontrar uma placa, né? Bem-vindo, né? É verdade. Isso é bem legal. É verdade. Só já abre ganha, portas, né? exatamente. E isso é aquilo que você falou, que leva a empresa a ter sucesso, né? São esses pequenos detalhes, às vezes, que trazem esse cliente de volta. São os detalhes, né? São sempre os detalhes. Trazem esse cliente de volta. Milo, você acha que a cultura organizacional de uma empresa ela pode ser mudada em busca de melhores resultados? Ou isso é uma violência para a empresa? Não, pode ser mudada, mas não é uma coisa fácil que acontece de um dia para o outro, né? As empresas, normalmente, elas vão se adequando, né? A cultura mesmo, o DNA dela é uma coisa muito difícil de ser mudada, muda-se, mas é assim que leva tempos, porque é uma coisa que você tem já própria, né? Os seus valores você não muda de uma hora para outra. Né? Se é que muda, né? Se é que muda. Mas a empresa, para ela sobreviver, às vezes ela tem que mudar algumas coisas. Então, esse valor, esse DNA, essa cultura dela é uma coisa que vai mudar com o passar do tempo. Ela pode, quando ela quer mudar, não, eu tenho que mudar isso, porque senão eu não vou sobreviver, ela vai mudar, vai demorar um tempo. Agora, aquelas regras de dia a dia que ela foi construindo a partir desses valores, ela pode mudar. Né? Principalmente quando muda o mercado, muda as situações, você vai mudando, isso é mais fácil de mudar. Mas a cultura em si, aquela cultura básica mesmo, demora mais tempo. É possível, mas é uma coisa mais longa, a longo prazo. Milo, vamos montar o seguinte cenário. Olha, tem um jovem, né, uma jovem nos assistindo agora, que está terminando o curso dela, o curso universitário dela aqui na São Judas, e ela está pensando assim, bom, eu vou para o mercado de trabalho, né? Durante esse final de tempo dela de convivência aqui na São Judas, no curso, o que você acha que ela pode fazer para já se preparando para entrar numa empresa e começar certo, sabe? Errando menos, né? Que errar todo mundo vai errar. Mas errando menos, assim... É bom errar. É bom errar, mas não de uma forma muito traumática, sim, né? Claro, eu já passei por questões, eu não vou entrar aqui em detalhes agora, mas eu já passei por questões em trabalho que eu falava assim, mas por que ninguém me falou isso, né? Que não podia isso, que não era nem uma questão ética, era só questões assim de, parecia tão óbvio, hoje parece tão óbvio, mas na época eu não sabia, né, que era assim que funcionava, né? Então, esse jovem que está nos vendo agora, assim, o que você dá, que dicas que você dá para essa pessoa? Bom, primeiro, assim, você falou o jovem que está terminando. Eu acho que esse jovem que está terminando já devia estar se preparando logo que ele entrou na faculdade. Acho que assim, né, não deve deixar para começar a se preparar no final. Então, tem que começar a preparar lá do primeiro ano. Não precisa necessariamente trabalhar no primeiro ano, mas ele tem que buscar cursos de aprimoramento sempre, esses cursos que vão dar base para qualquer empresa, com qualquer cultura. Então, cursos, todos os cursos que ele puder fazer da área de informática, né, de tecnologia, que vão dar base para ele, cursos de idiomas, ele começar a se preparar desde o primeiro ano. Assim que possível, começar a fazer um estágio, porque na vivência que ele vai começar a aprender mesmo. Então, o estágio que ele puder fazer da área dele, para ele começar a conhecer também. O estágio, ele dá a oportunidade de conhecer os setores que você pode trabalhar. Então, de repente, você está fazendo uma faculdade aqui na São Judas e você tem ideia só de um tipo de trabalho para aquele curso. Não, e na vivência, no estágio, você vai experimentar o que mais se adequa ao seu gosto. Então, o estágio é uma vivência muito importante.
ao mesmo tempo, na faculdade, buscar se aprimorar, buscar participar de todos os projetos que tiver, para você, né, Isso é legal, fazer né? um network na própria faculdade e começar a conhecer os Isso já vai trabalhos. ajudando, né? Porque assim, Com participar certeza. de grupos de estudo, né? De Sim. tarefas, Tem né? os trabalhos, sabe, se Se envolver realmente envolver. com os trabalhos, se envolver né, nas tarefas que o professor pede, mostrar para esse professor que você está afim, que o professor hoje ajuda. é um agente, né? Ele pode indicar alunos, ele pode mostrar para esse aluno caminhos interessantes para ele, que combinem com ele. Então, ele vai conhecendo esse aluno durante a faculdade. Então, esse envolvimento com a faculdade é muito importante também. Tá? Não só o que os jovens hoje querem ir para a faculdade só para as festas, não. Esse envolvimento acadêmico também é muito importante. E dos eventos, né? Então vai ter Com semana certeza, de curso, exatamente. né? Participar. Simpósios. Assim, quanto mais puder, assim, aquele se alimentar de conhecimento que ele puder nesse período, porque depois começa a correria do trabalho, as coisas começam. Então, quanto mais ele tiver essa liberdade de buscar conhecimento, melhor para ele. Ele vai crescer muito mais. Legal. Ele vai sair da faculdade uma pessoa já mais forte, né, para o mercado de trabalho, né? Sem contar que também que ele tem que sempre estar antenado com relação aos setores da economia, né? Tudo. Então, lendo como é que está funcionando. É comunicação, né? Você se informar para qualquer profissão, para qualquer fase da vida é importante. Nessa fase, então, você tem que conhecer o mercado que você vai trabalhar, conhecer o mercado brasileiro, o mercado internacional. Você tem que estar sempre antenado, com certeza. Legal. Participar do máximo que puder de cursos. Tem que estar disponível, né? Sempre. Para a vida. Querendo aprender, querendo crescer. Né? Legal. Milu, é isso. Muito obrigado pela sua presença conosco Obrigada aqui. eu pela Teria oportunidade. várias perguntas para te fazer ainda. Pulei algumas aqui e pensei em outras também, mas eu acho que já deu para ter uma ideia de como é importante, né, a cultura organizacional dentro de uma empresa, né? Muito importante. Você está chegando num novo mundo, né? Quer dizer, a pessoa está entrando naquele mundo, ela tem que entender as regras desse mundo, né? Tem que entender para poder ir bem nesse mundo, né? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui. Passou muito rápido. Legal. Isso foi bom, então. Os Jovens Empreendedores fica por aqui, mas você continua conosco pelas redes sociais. A TV São Judas está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só dar uma passada lá e curtir as novidades. Até o próximo programa. Tchau.